O dia que a amante do meu marido salvou a minha vida. Eu fui casada por 15 anos e juntos nós tivemos 2 filhos. E nos últimos 3 anos de casamento, o nosso casamento ele começou a esfriar muito. E eu acredito que isso aconteceu por conta do nosso trabalho, porque ele fazia um horário, eu fazia um outro horário diferente. E com isso, acabava que a gente nem se via direito. Então, aos poucos, nós fomos nos afastando e acabou que a gente começou a empurrar com a barriga. Só que no último ano, tudo assim piorou. A empresa onde eu trabalhei por muitos e muitos anos acabou falindo e eu demorei para receber dessa empresa. E bem no dia que nós fomos avisados que a empresa onde eu trabalhava ia fechar, o meu marido ele recebeu uma boa notícia. Ele subiu de cargo e por conta desse novo cargo, ele começou a viajar. E infelizmente isso gerou muitas e muitas brigas, porque segundo ele não ia sustentar sozinho uma família e uma mulher. Ele chegava em casa, a casa estava perfeita, tudo em ordem, tudo limpinho, tudo no lugar. E mesmo assim ele chegava revoltado, me xingando, dizendo que eu ficava o dia inteiro sem fazer nada, que eu não ia atrás de trabalho, sendo que eu entregava currículo todo santo dia. Ele começou a ficar incomodado, sabe, de me ver em casa. E de tanto ele ser estúpido e ficar jogando na minha cara que eu não fazia nada, uma certa vez, em uma das nossas discussões, eu cansei de tudo aquilo e eu acabei gritando, perdi minha paciência e eu acabei gritando com ele. E quando eu gritei com ele pela primeira vez, ele me bateu. Quando ele me bateu, eu fiquei totalmente em choque. Eu travei, na hora eu tinha medo, eu não conseguia reagir. Eu fiquei assim totalmente paralisada, sem reação nenhuma. Afinal, foi a primeira vez na minha vida que eu tinha apanhado de um homem. E como eu deixei passar, não fiz nada, eu meio que aceitei aquilo e fiquei calada, o que começou a acontecer? Todas as vezes que a gente brigava, que eu não aguentava, que eu falava alguma coisa, ou que eu falava um pouco mais alto, ele vinha pra cima de mim e ele começou a me bater. Até que uma vez era de noite, 1h da manhã já, e ele ainda não tinha chegado do trabalho. E eu estava toda preocupada, porque ele não tinha dado nenhuma notícia. Até que ele chegou, e quando ele chegou, eu fui até ele para ver, né, se estava tudo bem. E quando eu cheguei perto dele, eu vi que ele estava com a roupa suja de batom. E ali eu entendi que ele estava me traindo. Quando eu vi aquilo, a minha reação foi ir para cima dele. E quando eu fui para cima dele, ele veio para cima de mim com uma raiva, mas uma raiva, mais raiva do que o normal. E ali ele começou a me bater sem parar, mas assim, sem parar. Até que do nada começou a tocar a campainha de casa. E quando eu ouvi a campainha, eu comecei a gritar socorro, pedindo ajuda. E nesse dia, graças a Deus, os meus filhos, eles estavam na casa dos meus pais. E quando eu comecei a gritar socorro, não sei se ele assustou, ele meio que saiu de cima de mim, então eu aproveitei e corri lá pra fora pra ver quem era. E assim que eu saí lá fora, era uma moça, eu não conhecia essa moça, mas assim que ela me viu, ela viu que eu tava machucada, ela viu que eu tava chorando, desesperada, e ela perguntou se estava tudo bem. E ali, sem forças pra responder, eu sentei no chão e eu comecei a chorar. E então aquela moça olhou pra mim e ela perguntou assim, moça, o fulano mora nessa casa? Fulano, no caso, meu marido. E na hora que ela perguntou, respondi que sim e perguntei o porquê. Então ela falou, abre o portão pra eu poder te ajudar, você precisa de ajuda. E eu abri o portão. Quando eu abri o portão, ela entrou e já foi entrando pra dentro da minha casa, chamando pelo nome do meu marido. E quando o meu marido viu ela ali, ele ficou maluco, porque ele queria se explicar, chamando ela pra conversar. Nisso deu pra ver que ela tava com medo dele, ela veio pro meu lado, ficou do meu lado e ela falava pra ele, não chega perto da gente. E ali ela chamou a polícia. Ela trancou o portão, não deixou ele sair e também não tinha como ele pular porque era bem alto. E quase meia hora depois a polícia chegou e levou ele. Eu fui junto também, ela me acompanhou, a todo momento ela esteve ali comigo, eu fiz o BO. E depois que eu saí da delegacia, essa moça pediu para me levar embora, porque segundo ela precisava conversar comigo. E claro que eu também queria conversar com ela, porque eu não estava entendendo era nada. E no caminho, ela começou a me contar que ela era a nova chefe dele, eles se conheceram no trabalho, que eles começaram a sair, ter um relacionamento, só que ela não sabia que ele era casado. E a gente não era mesmo casado no papel. Ele falou para ela que ele era separado, já tinha um tempo, e que ele tinha 2 filhos. Só que o que aconteceu? Ela começou a desconfiar de algumas atitudes que ele estava tendo. E na última vez que eles ficaram, que foi o dia que ele chegou tarde em casa, ela seguiu ele, acabou seguindo ele e chegou em casa. E eu vou falar pra vocês,
Se ela não tivesse chegado àquela hora na minha casa, eu não sei o que teria acontecido comigo. Em tantos anos de casamento, eu nunca tinha visto meu marido daquele jeito. Mas resumindo, ela mandou ele embora e depois de alguns meses ela acabou me contratando e eu comecei a trabalhar na empresa que ela trabalhava. E atualmente faz 1 ano e alguns meses que eu estou trabalhando aqui e eu não ganhei só um trabalho, eu ganhei uma amiga porque nós viramos muito amigas. Eu sou muito grata a ela porque ela foi uma pessoa muito especial na minha vida. E eu acho assim que a parte mais difícil nisso tudo foi ter que contar, foi ter que conversar com os meus filhos sobre o que aconteceu. Eles pegaram medo do pai, perderam a confiança, tanto que eles não querem nem passear com o pai. Só que como eles já têm 12 e 14, então eles podem escolher. Hoje eu posso dizer que eu tô vivendo por mim e pelos meus filhos. Tô feliz com a minha nova vida, com a minha nova fase. Claro que fica algumas lembranças ruins, né? Alguns traumas, mas eu tenho certeza que eu vou superar. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!